Louvado seja aquele que vive e reina para todos sempre, o nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, hoje, a Isabela estava dizendo que foi improviso aqui, tá? Não estava no repertório essa música, mas Espírito Santo é perfeito, né? E nós vamos falar hoje da história de um homem que ansiava muito por um encontro com Jesus. Ansiava de uma forma sobrenatural, de uma forma especial. Na verdade, um anseio que muitas vezes nos falta. Nós que nos chamamos cristãos, nós que colocamos aquele adesivo no carro, né? Para dizer que é crente, para as pessoas que estão no trânsito, que gostam de usar uma camisa também com uma frase de efeito. Muitas vezes nos falta o anseio de ter um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, mas hoje nós vamos ver o que o texto nos fala. Abra a tua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Lucas. Meus irmãos, e hoje nós iniciamos, depois de um domingo de tema livre e depois de uma série light, né, em Juízes que nós tivemos, só que não, né? Muitas exortações que o texto ali daquele maravilhoso livro de Juízes, livro histórico da Bíblia no Antigo Testamento. Agora nós vamos dar um salto para o Novo Testamento e iniciamos hoje, depois de um domingo de tema livre, uma nova série de mensagens, uma série de Natal. Estamos aqui no nosso primeiro domingo de dezembro, que é um mês que nos lembra, né, o nascimento de Cristo. Evidentemente que pelas Escrituras sabemos que não foi o mês de nascimento de Cristo de fato, mas nós celebramos o seu nascimento neste mês. Devemos celebrar todos os meses, na verdade. E hoje iniciamos essa série, está aí, ó, Cânticos do Advento. Só esclarecendo rapidinho, na Bíblia, no Evangelho de Lucas especificamente, tem 4 cânticos que foram entoados e que trata desse advento de Jesus, da sua natalidade, da sua natividade, né, da chegada de Cristo. Nós vamos ver 2 cânticos no primeiro capítulo do Evangelho de Lucas, o cântico de Maria e o cântico de Zacarias, e no segundo capítulo de Lucas vão ter mais 2 cânticos, o cântico dos anjos, que anunciam para um grupo de pastores o nascimento de Cristo, e também o cântico de Simeão, que é um ancião judeu, que será aqui o nosso personagem, né, no nosso sermão de hoje. A tendência é que façamos uma série de trás para frente, tá? Vamos começar pelo último, pela ordem do Evangelho, pelo último cântico. Então abra a tua Bíblia em Lucas capítulo 2, versículo 25 ao 35, é o texto que nós vamos ler esta noite, que vai nos direcionar, nos conduzir durante a nossa reflexão nesta noite, neste domingo, que eu tenho certeza que o Senhor vai falar conosco por meio da sua palavra. A palavra sempre fala conosco, né? Abre os teus ouvidos, esquece um pouquinho aí do teu celular, dá um tempo aí, presta atenção no que Deus preparou para nós nesta noite. O tema já está aí, ó, nosso tema é esse aí, ó, um encontro marcado com o Salvador. Vamos já entender, vamos falar hoje de um cântico de louvor, entoado por um ancião, no exato momento em que ele teve o seu encontro pessoal com Jesus. Ele encontrou com Jesus, e a melhor resposta que a sua alma feliz pôde dar para Deus foi um cântico ao Senhor. Isso ocorre lá no Templo de Jerusalém, conforme o texto vai nos contar a partir de agora. Vou ler na Nova Versão Internacional. Enquanto tem alguém aí que talvez ainda procure, quero dar boas-vindas a quem está nos visitando, tá? Que veio pela primeira vez à base, seja muito bem-vindo, sinta-se abraçado, acarinhado, acolhido aqui na nossa comunidade, e também boas-vindas aos irmãos, membros da igreja, congregados. Muito obrigado por estarmos juntos, aos irmãos que estão acompanhando também de casa, alguns irmãos aí enfrentando alguns sintomas de gripe, outros até com positivos para Covid, mas estão firmes, todos estão bem, estão em casa, ali já passando aí por esse período aí de prova. Obrigado pela sua companhia, você que está aí conosco pela internet. Então vamos lá. Se você não tem a Nova Versão Internacional NVI, você pode acompanhar no telão, tá bom? Ou então acompanha na tua versão mesmo aí, não tem problema. Vamos ler do 25 ao 35, capítulo 2 de Lucas. Escute com atenção, reverência, é a palavra do Senhor que nós vamos ler. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso,
e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazer, conforme requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor Deus de graça, de misericórdia, Deus de todo o poder, te louvamos, ó Deus, a Ti toda a honra, toda a glória neste lugar. Te agradecemos, ó Deus, pela leitura da Tua palavra, que nós cremos ser perfeita, inerrante, único e suficiente, Senhor, manual de conduta e de fé para a Tua igreja, revelada a nós. Um Deus misericordioso que se revela por meio da Sua palavra. Cremos que Tu és um Deus fiel à Tua palavra. Te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que a exposição do texto que já lemos agora, seja clara para a Tua igreja e que possamos, Senhor, aplicar para nossas vidas e que tudo seja para a honra e glória do Teu nome. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que história, né, meus irmãos? Certa vez uma amiga nossa, uma amiga de longa data, ela fez um comentário a meu respeito, a Dini. E ela disse assim, abre aspas: olhando o Clóvis hoje, parece que ele sempre foi crente. Ele só não sabia disso. Por que ela fez esse comentário? Ela disse isso porque ela acompanhava algumas postagens que eu fiz na rede social, e ela percebeu assim que eu era crente sem saber. E é interessante quando a gente ouve esses comentários assim, de pessoas que nos conheceram antes da nossa conversão, do nosso encontro pessoal com Jesus, porque naquela época Cristo não fazia parte da nossa conversa. A gente sentava para conversar, para um momento de lazer, seja o que fosse, e Jesus não estava ali presente nas nossas palavras, nos nossos pensamentos, nos nossos comentários. E é legal quando a gente se depara com esse tipo de experiência, de alguém que faz um comentário assim, porque memórias ressurgem na nossa mente, aquela história do filme que passa na mente, né? Não sei se acontece isso com você, e aí dá aquela oportunidade da gente olhar para trás, e olhando para trás um pouquinho da minha vida, da nossa vida, eu sinto, meus irmãos, como se todos os caminhos que eu trilhei ao longo da vida, mesmo os caminhos errados, no fim das contas, eles estivessem me levando para Cristo. Eu vou explicar, antes que você pense que eu estou dizendo aqui que o pecado pode levar para Cristo, tá? Vou explicar direitinho. E eu vou usar um texto bíblico para isso. João capítulo 6, só escuta. João capítulo 6, versículos 44 e 45. Diz assim: ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrair. E eu o ressuscitarei no último dia. Versículo 45, João 6. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Uma referência a Isaías, aqui 54. E finaliza dizendo assim: todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Hoje eu entendo que muitos caminhos errados que eu trilhei, muitos, não foram muitos mesmo, eles estavam sendo, meus queridos, cuidadosamente
monitorados por um Deus que é especialista em transformar realidades onde o pecado é abundante, trazendo para uma realidade onde é superabundante a graça. Romanos capítulo 5, versículo 20 fala isso, né? Então eu via que até os meus passos equivocados estavam me levando para Cristo, porque no fim das contas Deus faria superabundar a graça onde o pecado era abundante. Quero dizer que de uma maneira ou de outra, meus queridos, de uma maneira sobrenatural, posso afirmar, nós somos atraídos pela graça de Deus para termos um encontro pessoal com Jesus. O texto diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. É muito claro, João capítulo 6 aqui, versículo 44, não é? Deus precisa atrair. E nosso texto central de hoje, esse que nós lemos do capítulo de Lucas, ele fala de um encontro especial de um ancião, de nome Simeão, com Jesus. Jesus ainda com poucos dias de nascido, poucos dias mesmo. O texto relata que não se tratou de um encontro casual, não foi um encontro, não foi uma coincidência aqui, foi um encontro marcado, meus irmãos, pelo próprio Deus. Não houve uma coincidência, porque claramente o texto vai nos detalhar mais adiante que houve um direcionamento específico orquestrado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é citado pelo menos 3 vezes nesse texto. Havia uma ação, havia um encontro marcado. Então, com base nessa ação extraordinária do Espírito de Deus sobre a vida de Simeão, uma verdade bíblica, ela salta aos olhos assim. Qual? Cristo tem um encontro marcado com cada um daqueles que Deus atrair para isso, atrair para Ele. No caso daquele ancião, o encontro foi pessoal, né? Foi com Cristo encarnado, ainda pequenino. A gente não tem muito detalhes sobre a vida de Simeão, mas tem detalhes importantes. Não tem muitos, mas tem detalhes importantes. Mas Lucas já diz o seguinte: primeiro ele diz claramente se tratar, primeiro, de um homem temente a Deus, um homem que cria nas promessas de que o Messias viria. Nós já cantamos isso aqui, já falamos isso sobre crer na palavra, de um Deus que é fiel à sua palavra. Simeão cria nisso, ele tinha uma promessa sobre a vida dele também. 2, Simeão era alguém que tinha o agir do Espírito Santo sobre a sua vida. Que coisa maravilhosa, especial, naqueles tempos onde ainda não tinha havido o Pentecoste, que era derramado o Espírito sobre a igreja. Perceberam? Que maravilha que estava sobre a vida daquele homem. Então eis aí 2 credenciais: um homem temente a Deus e alguém que tinha o agir do Espírito Santo sobre a sua vida. 2 credenciais básicas, meus irmãos, que o levaram a ter um encontro com Jesus. Isso vale para todos, tá? Então, quando a gente mergulha nessa história contada por Lucas aqui, nós veremos que aquele encontro que ocorreu no Templo de Jerusalém, ele tem similaridades espirituais com o encontro que o Pai planejou que cada um dos seus escolhidos tivessem também com Cristo. No caso de Simeão, a história começou com uma promessa. A gente vai ver isso no texto, com uma promessa. Depois dela, provavelmente uma longa espera acontece, um período probatório de espera. Ele foi desafiado a esperar a promessa, até a chegada do dia marcado, e essa ordem aqui dos fatos foi o que inspirou o tema da nossa mensagem, né? Um encontro marcado com o Salvador. Aleluia. Sermão, só para deixar aqui claro como vai ser a estrutura, meus irmãos, vai ser dividido em 3 partes, tá? 3 partes. Cada uma delas vai ter os seus desdobramentos. Primeiro, um encontro emocionante, versículos 25 a 28. Um cântico impactante, propriamente dito, o cântico aí do advento, versículos 28 a 32. E uma profecia penetrante, versículos 33 a 35. Vamos juntos? Tudo bem até aí? Vamos lá. Nós já lemos aqui que Simeão teve um encontro com Jesus e com seus pais terrenos ali, um evento que ele aguardava ansiosamente, por muitas razões,
eu posso dizer que foi o encontro mais emocionante da sua vida. Então nossa história começa, meus irmãos, com um encontro emocionante. Olha o que diz o texto aí, 25 ao 28. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazer conforme requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus. Só até aí. Como já dissemos, não se sabe muito detalhes sobre Simeão, mas Lucas informa aqui no versículo 25 que ele era justo e que ele era piedoso. E na Bíblia são termos usados para alguém que é temente a Deus. Mas não apenas isso, não é apenas temente a Deus, mas alguém que busca ter um relacionamento reto com Ele. Então toda vez que alguém é citado nesses termos, é alguém que é justo, alguém que é reto, alguém que é piedoso, é alguém que não apenas crê, mas que busca ter um relacionamento com o Senhor, que busca ter uma intimidade com Ele. Então, por isso mesmo ele cria nos mandamentos do Senhor. Por isso mesmo ele cria nas promessas reveladas pelos profetas do Antigo Testamento. Além disso, no versículo 25 traz uma informação importantíssima aqui. Ele diz o quê? Que aquele ancião, o Espírito Santo estava sobre ele. Já falamos aqui que somente no Pentecostes, essa história está lá em Atos capítulo 2, ocorreria o derramar do Espírito sobre a igreja, sobre todos os crentes. Então o que isso nos indica? Que Simeão, ele recebeu um entendimento especial aqui, da parte da terceira pessoa da Trindade. Qual o entendimento? De reconhecer o Cristo, mesmo sendo ele um bebê. Mesmo sendo ele um bebê. Sobre Simeão, relata o versículo 26, nós sabemos ainda que foi dada uma revelação para ele, pelo Espírito Santo, que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor, isto é, o ungido, o Cristo, o Messias, prometido por Deus para a salvação do seu povo. Então o que nós temos aqui? Um homem temente a Deus, conhecedor da promessa de que Deus enviaria o Messias, mas que esperava o cumprimento dessa palavra de uma maneira especial para ele mesmo, porque ele próprio não morreria antes de ver o Cristo. Olha, se a gente olhar de uma forma simplória aqui essa passagem do Evangelho de Lucas, nós podemos resumi-la em apenas mais um momento de encontro, alguém que teve uma experiência, o privilégio, de ver Jesus. Nem todos que viram Jesus, caminharam com ele e se converteram, Então, se a gente olhar rapidamente, não, aquele homem teve um encontro, foi mais um que teve um encontro com Jesus na sua vida, mas consideremos que Simeão, meus irmãos, ele não viu, Jesus era bebê, ele não viu Jesus fazer nenhum milagre. É fácil alguém ver Jesus fazer um milagre e dizer, eu acredito que ele é o Messias. Não, ele viu Jesus sem fazer milagre nenhum. Ele não viu Jesus falar absolutamente nada, pregar o Evangelho com a sua autoridade. Ele não viu a doçura das suas palavras. Talvez ele não tenha nem mesmo recebido um olhar como Pedro recebeu de Jesus no momento ali que caminhava para a morte. Ou talvez um olhar de doçura, de amor de Jesus. Não. Ele não viu nada disso, ele não contemplou as maravilhas, não viu Jesus caminhar sobre as águas, nada disso. Ele não precisou de nada disso. Ele apenas cria no cumprimento da promessa. E isso foi suficiente, meus irmãos, para que a promessa se cumprisse na vida dele. Ele apenas cria. Sobre a necessidade de ver para crer, o próprio Cristo ressurreto vai dizer para Tomé o quê? Uma das bem-aventuranças mais significativas quando se trata da fé que tem que estar no coração dos eleitos, dos crentes. O que Jesus diz lá, João capítulo 20, versículo 29? Porque me vistes, você creu. Porque me viu, você creu. Bem-aventurados ou felizes aqueles que não viram, mas creram. Após o Pentecoste, meus irmãos, entenda bem isso, após o derramar do Espírito sobre a igreja, todos aqueles
que haveriam de ser tocados de uma forma especial pelo Espírito Santo, teriam os olhos abertos para reconhecer o Cristo e o seu senhorio sobre as suas vidas. Aleluia. Aquilo que Simeão teve especialmente, todos os chamados teriam essa capacidade, esta unção, essa capacitação vinda da parte do Espírito Santo. Sim, meus irmãos, todos aqueles que o Senhor atrai para si, a todos esses é dado o privilégio de ter um encontro com o Salvador. Aleluia. Logo, meus irmãos, entenda, a promessa cumprida na vida de Simeão também se cumpre na vida de cada pessoa que reconhece Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Mas o cumprimento aqui da promessa na vida de Simeão, qual era a promessa? De ver o Cristo pessoalmente antes dele morrer. Precisaria passar pela prova da espera. E a espera pode ser longa. Olha o versículo 25 e 26 que diz: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, já sabemos isso, né? O que significa. E que ele esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Eu imagino um homem que já está chegando perto de uma idade super avançada e ele tinha uma promessa, ele se agarrou naquela promessa: não te preocupa, você não vai morrer antes de ver o Cristo. Porque um jovem que tivesse uma promessa assim não estaria tão preocupado, talvez, né? Mas a ansiedade dele é muito maior. Muito provavelmente, apontam os estudiosos, e o próprio texto indica que ele caminhava, ele já estava mais para lá do que para cá, como se diz no popular, né? A Bíblia não vai dizer quanto tempo exatamente Simeão esperou pelo dia desse encontro, diz apenas que ele esperava pela consolação de Israel, como vemos aí no versículo 25. E que o dia da espera acabaria antes da sua morte, também no versículo 26 aí diz isso. E também dá nome a essa consolação de Israel, o versículo 26 vai dar o nome. Qual era a consolação? O Cristo do Senhor. Então tinha nome. Tudo aqui o texto vai dando, né, todo um panorama, todo um desenho da realidade. E ao julgar pelas palavras que foram ditas por Simeão após ele ter os meninos nos braços, né, indicando ali a alegria que ele estava vivendo, de ver o cumprimento da promessa na vida dele, a maneira como ele reage àquilo, a gente pode deduzir que a espera não foi uma espera rápida. Ele não tinha recebido a promessa no dia anterior. Não foi assim. A espera pode ter sido longa, muito provavelmente foi uma longa espera. A espera daquele ancião, meus irmãos, deve ser vista como um modelo de expectativa. Modelo de expectativa que parece não mais mover o coração de muitos que esperam pela vinda de Jesus nos dias de hoje. Nós nos apegamos de tal forma à vida terrena, a essa vida, como diz um irmão, a esse mundinho. Cadê ele? Está por aí. Nos apegamos de tal forma a essa vida terrena que nós temos, que a volta de Jesus já não é para nós um desejo tão ardente quanto deveria ser. No fim das contas, parece que muitos de nós vivemos a esperança de alcançar as benesses que esse mundo pode nos oferecer, e não as bênçãos do reino eterno do Senhor. A encarnação de Cristo, a encarnação é mencionada por Lucas como a consolação de Israel, né, que tanto Simeão e os demais judeus esperavam na figura do Messias. Eles esperavam pela consolação que viria com esse rei poderoso. A vinda de Jesus, meus irmãos, representa nada menos do que a redenção eterna, a salvação, o cumprimento da promessa do fim de todas as dores. Essa era a expectativa. Mas evidentemente que o fim de todas as dores não é parte desse mundo. Não é parte desse mundo. É um mundo pecaminoso que nós vivemos, que jaz no maligno. Enquanto falsos evangelhos triunfalistas aí, né, pregam que os crentes comerão o melhor dessa terra e enchem
peito para citar Isaías capítulo 1, versículo 19. Os crentes comerão o melhor dessa terra, apontando para bens materiais, para prosperidade financeira, tudo que de material, de bênção que este mundo pode oferecer. As Escrituras apontam para o fim eterno de todas as dores, somente quando Cristo voltar. Enquanto isso, teremos dores e aflições nessa vida. Olhar a promessa da espera aqui se cumprindo na vida de Simeão deve ser para nós, meus irmãos, portanto, um motivo de consolo e de alegria. Que tipo de consolo? A certeza de que Deus jamais deixa de cumprir a sua palavra. Ele havia prometido e ele estava cumprindo ali. Jesus vai voltar, porque o Senhor é fiel à sua palavra. Mas a igreja às vezes vive como se não ansiasse por isso, porque espera as bênçãos deste mundo. Às vezes o consolo que nós esperamos para as nossas dores, infelizmente tenho que te dizer essa verdade, pode demorar, talvez não chegue nessa vida. Mas a gente tem que nos consolar, devemos nos consolar, meus irmãos, que o consolo de Israel, ele já veio. O Cristo já veio, já padeceu na cruz por nossos pecados, nos libertou da morte eterna e prometeu retornar para buscar a sua igreja. Aleluia! Jesus nos garantiu vida, e vida em abundância. Por que em abundância? Porque a vida que Ele nos promete é a vida eterna. E não uma vida fugaz nesse mundo que nós vivemos. Ele nos deixou essa promessa, e Ele cumprirá, na sua plenitude, quando Ele voltar, que seja breve. Quando pensamos que a espera por consolo está longa, meus irmãos, e às vezes acontece isso mesmo, lembremos que Cristo já veio. Lembremos mais, este mesmo Cristo ressuscitou e enviou o Consolador, que habita na igreja, o Espírito Santo. A promessa se cumpre na vida de Simeão, e esta promessa deve nos inspirar, meus irmãos, na certeza de que a espera termina em dia e hora marcada. Olha o que diz aí o texto 27 e 28 versículos. Diz assim: movido pelo Espírito Santo, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazer conforme requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus. Deus sabia o dia e a hora exatos de se fazer cumprir a promessa daquele encontro de Simeão com o Cristo. A lei judaica determina que exige que todo primogênito seja apresentado no templo e também ele seja redimido por meio de uma oferta sacrificial. Está lá em Números capítulo 18, versículo 15, essa história da lei. Então, esse filho primogênito deve ser apresentado no mínimo com 1 mês de nascido. Então, Cristo estava nessa situação, bebê Cristo. Os versículos 22 e 24 narra que a apresentação de Jesus no templo teve ofertas específicas sobre as ofertas, né? Fala aí, foram 2 rolinhas ou 2 pombinhos, né? A lei dizia, meus irmãos, que um cordeiro deveria ser apresentado para a apresentação do templo do primogênito, mas havia aí uma exceção ou uma condição para as famílias que não tinham muitos recursos. Uma família que não podia comprar um cordeiro poderia então oferecer ofertas um pouco mais modestas, no caso aqui rolinhas, umas pequenas aves. Isso mostra claramente que José e Maria, ao contrário de uns pilantras que pregam falso evangelho por aí, eles eram carentes, eles eram pobres, né? Talvez Simeão até esperasse uma outra família, né? Esperasse uma família mais abastada para ser a família do Messias. Mas quando ele se deparou com o menino, ele não teve
dúvidas. Por que que ele não teve dúvidas? A diferença do olhar de Simeão para o olhar das demais pessoas, provavelmente o templo estava cheio ali, estava no Espírito Santo que estava sobre ele. O Espírito Santo o faz ele reconhecer Jesus, bebê, no templo, naquele dia, naquela hora, marcados por Deus. O Espírito Santo sabe a hora, meus irmãos, sabe a hora, sabe o dia exatos para que nós tenhamos o nosso encontro genuíno, né, com Jesus. Para os religiosos que estavam ali no templo, certamente fariseus, que eram mestres da lei, os sacerdotes, que eram saduceus, outros judeus conhecedores da lei, deviam estar ali. José e Maria e Jesus deveriam ser só uma família simples, uma família de poucos recursos, que estava ali cumprindo a lei. Não devem nem ter se dado conta, os religiosos. Para Simeão, meus irmãos, aquele ali era o cumprimento da promessa de que a salvação havia, aí vai engasgando, né? A salvação havia chegado ao mundo, meus irmãos. Enquanto os outros não davam a mínima para quem estava ali, Simeão estava vendo a salvação, a promessa sendo cumprida. Aí com a criança nos braços, ele não teve atitude melhor, né? O que você faria? A atitude dele foi de louvar a Deus, é o que ele podia fazer, né? Era a melhor resposta que ele podia dar ao Senhor. Meus irmãos, todos nós temos um dia e uma hora marcados por Deus para termos um encontro com Jesus. Eu lembro muito bem do meu dia. E lembro da espera. É claro que eu não fazia a menor ideia que eu estava esperando, era inconsciente, né? Eu só fui entender depois que era uma espera. E você lembra? Você lembra do dia do seu encontro com a salvação na pessoa de Jesus? Essa é a hora que os pentecostais dão aquele sonoro glória a Deus, né? Mas aí os reformados, eles têm, de uma forma mais comedida, glorificam também. Não importa, meu irmão, não importa se eu estou glorificando alto ou se eu estou glorificando comedidamente. O que nós cristãos nunca podemos perder é a capacidade de glorificar ao nosso Senhor pelo que Ele fez por nós, porque são verdadeiros adoradores que Ele procura, que o Senhor procura. Não importa como, e sim a sinceridade que está no nosso coração. Jamais nós podemos perder a essência dos verdadeiros adoradores. São esses tais, né? Nos ensina lá João capítulo 4, que Deus procura. Imagina quanto eu chorei estudando esse texto. Aí eu acho que eu vou chegar aqui, não tem jeito. Simeão, ele louva ao Senhor com um cântico, meus irmãos. Depois de ter aquele encontro emocionante, chegou a hora de Simeão entoar um cântico impactante. Versículo 28 ao 32, olha o que diz. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram. Já prevenido, já não dá vexame, não paga mico. Ó soberano, voltando aqui, versículo 29, ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Simeão ansiava por aquele dia, meus irmãos. Com Jesus nos braços ali, ele se apresenta agora liberto daquele dever. Qual o dever? De aguardar com fé, crendo na promessa, de que ele veria o Messias prometido. Ele estava ali como quem cumpriu o seu dever. A hora havia chegado. Ele ressalta o cumprimento da promessa como quem demonstra ali ter valido a pena confiar, ter esperado até aquele momento.
Por isso foi tão emocionante aquele encontro. E por isso esse cântico ele precisa ser visto como alguém que está vivendo aquilo ali. Não são meras palavras. A gente precisa entender o que ele estava vivendo naquele momento. A alegria do servo do Senhor, ele mesmo fala, né? Ele se cita como servo do Senhor, se transforma em cântico. Em latim é chamado nunc dimittis, que quer dizer o seguinte: agora despedes. São palavras usadas por ele como um sinal de dever cumprido. Senhor, agora despedes o teu servo. Ele estava em paz, mesmo diante de um dos grandes temores do homem. Qual? A morte. Sim, meus irmãos, nós podemos dizer que o cântico de Simeão, ele foi impactante também, porque foi um canto de paz diante da morte. Versículo 29 diz: ó soberano, como prometestes, agora podes despedir em paz o teu servo. Em outras palavras, Simeão estava dizendo mais ou menos assim: agora já pode me levar, Senhor, eu já estou em paz, porque os meus olhos já viram aquele que trouxe a salvação para mim e para todos aqueles que crerem. Aleluia. Aquele encontro com Jesus, meus irmãos, ele encheu o coração de Simeão de paz, de paz. Aí ele diz: podes despedir em paz o teu servo. Eu estou em paz, Senhor. Sobre esse momento aqui do cântico de Simeão, o pastor Itami Neves, ele diz o seguinte sobre esse momento: só a salvação do Senhor pode conceder paz. Paz tão surpreendente que nos faz enfrentar a morte sem temor. Itami comentando esse versículo, esse cântico. Entre os milagres, meus irmãos, relacionados ao encontro de uma pessoa com Cristo, aí tem a Dini vive me puxando a orelha porque eu acabo fazendo esses parênteses, mas vou até deixar para lá o que eu ia dizer. Entre os milagres maiores relacionados ao encontro de uma pessoa com Cristo, ou seja, com aquele que se converte, é a paz que excede o entendimento, tão lindamente, precisamente escrita por Paulo lá em Filipenses capítulo 4, versículo 7. A paz de Deus, diz ele, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Aleluia. Isso é para você refletir, compreender a salvação que há em Cristo nos enche de paz. E isso excede a compreensão. O mundo sem Cristo não pode compreender isso. Tampouco qualquer pessoa poderá compreender isso, a menos que tenha o que Simeão tinha quando reconheceu Jesus ali no templo. O que era? O Espírito Santo estava sobre ele. Esta é a paz que habita no coração da igreja de Cristo. Aleluia. Não é apenas paz diante da morte, não é só isso, mas é um estado de absoluta consciência de que ainda que nós passemos por dores, por aflições, por decepções, ainda que nossos planos não tenham sido realizados, tivemos planos frustrados nesse ano de 2022, ainda que os planos que estamos fazendo para 2023 também sejam frustrados, há uma salvação garantida para o povo de Deus, há um Senhor presente, Emanuel, o Deus conosco, o nosso Consolador. Ele já veio, já morreu na cruz e nos enche de paz, de paz. Aleluia, glória a Deus. Deus sempre cumpre a sua palavra, meus irmãos, sempre, sempre. Diante da promessa cumprida aqui, Simeão teve a melhor resposta que ele podia dar, né? Ele louvou o Senhor. Seus olhos viram a salvação, viram. E aí o seu cântico vai anunciar o Salvador e a missão universal do seu evangelho. Sim, meus irmãos, um canto de salvação universal, que diz assim, versículos 30, 31 e 32, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos,
luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O texto é claro aqui ao dizer que naquele menino estava a salvação. Em nenhum outro pode haver, senão no Cristo que haveria de nascer de uma virgem, de uma maneira simples e improvável, em um lugar sujo e improvável também, para redimir um povo sujo e pecador e igualmente improvável que nós somos. Lucas escreve em Atos capítulo 4, versículo 12: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Outro dia eu ouvi uma pessoa, claro que eu não seja antiético aqui, mas eu vou tentar não ser. Outro dia eu vi um religioso dizer o seguinte: algumas pessoas até poderiam falar com Jesus, mas em vez de fazer isso, eles vão falar com outra pessoa, melhor não citar o nome, com outra pessoa, porque essa pessoa tem intimidade com Deus. Então, em vez de falar com Jesus, ela fala com essa aqui que garante. Jesus não é garantia, mas a pessoa que tem intimidade vai levar a oração para Deus. Quase que eu jogo sapato na televisão ouvindo isso. Pois é. Aí, é uma pessoa que diz seguir a Bíblia. Não sei que Bíblia. Talvez uma outra, não a sagrada. Lucas está dizendo claro, mas claro, impossível. Atos capítulo 4, versículo 12, mais claro, impossível. Não há salvação em nenhum outro. Não há nenhum outro nome, não interessa qual seja o nome, é só Jesus. Se não é Jesus, esqueça, não há salvação em outro nome, só em Jesus Cristo. Considerando que Lucas escrevia o seu evangelho, em especial aos gentios, claro que é para toda a igreja também, mas ele escrevia de alguma forma para os gregos daquela época, que poderiam compreender. Ele tem o cuidado na maneira que ele escreve, para ressaltar que essa salvação era oferecida tanto a judeus quanto a não judeus. Versículo 31 e 32 diz aí, a salvação, né, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, o teu povo. Os judeus estavam muito bem familiarizados, meus irmãos, com as profecias do Antigo Testamento, a respeito das bênçãos do Messias, as bênçãos que os Messias traria para a nação de Israel. Porém, eles não davam muita atenção para as mesmas palavras proféticas que diziam que ele traria salvação para o mundo inteiro, não apenas para os judeus, mas eles não davam muita atenção, eles olhavam o que interessava para eles. Estava profetizado, um exemplo está lá, Isaías capítulo 49, versículo 6, parte B: também farei de você uma luz para os gentios, você é o povo, né, de Israel, para que você leve a minha salvação até os confins da terra. Muitos pensavam que o Messias viria para salvar apenas Israel. Lucas fez questão aqui, né, de que seu público, os leitores gregos, entendessem que Cristo veio para salvar todos os que crescem, judeus e também gentios. A salvação em Cristo é luz para todos os povos, diz o texto, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, diz o texto. O Cântico de Simeão vai ressaltar isso, ressaltar que essa glória de Israel é a própria salvação de Israel. Uma vez que essa salvação era para todos os que crescem, essa luz haveria de brilhar sobre cada nação por meio de Israel, por meio da pregação do Evangelho. Isaías capítulo 52, versículo 10, escuta, diz assim: o Senhor desnudará seu santo braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Estava profetizado, Israel seria luz para todas as nações, porque do povo escolhido sairia o Messias. O Cristo traria salvação para todos os que crescem no Evangelho, porém traria condenação aos que não crescem. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais adiante. A promessa de Deus se cumpriu, meus irmãos. A luz chegou aos confins da terra. São Luís se encaixa bem nessa característica, né? A luz chegou aos confins da terra. Hoje a igreja, meus irmãos, nós, chamado povo de Deus,
tem o dever de levar essa luz para aqueles que precisam sair das trevas, levar a luz da salvação de Jesus para todas as nações por meio da pregação do Evangelho. A gente tem o versículo 33 aí, que vem adiante. Eu vou abrir um parêntese, porque é mais ou menos isso como ele funciona nesse texto. É um parêntese, é uma transição, né, entre a primeira parte e a segunda parte aqui da terceira. Agora vamos entrar na terceira, né? Mas o texto, o que diz o versículo 33? Diz assim, acompanha aí, eu nem destaquei. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. Olha, Simeão não disse nada que José e Maria não soubessem. Convenhamos, né? Eles sabiam quem era Jesus. Mas ainda assim, o cântico de Simeão impactou aquele casal. Ele diz que eles estavam admirados com o que fora dito a respeito dele, de Jesus. É que as palavras de Simeão, meus irmãos, elas testificavam fatos que o anjo já tinha dito para José acerca do nascimento virginal de Jesus. O anjo já tinha dito para Maria que do seu ventre nasceria o Salvador. Então, Simeão não disse nada que era uma novidade. Então, o que eu pude extrair dessa situação aqui, meus irmãos, é que Deus, às vezes, usa pessoas para testificar. Escuta que isso é para você. Deus, às vezes, usa pessoas para testificar verdades que Ele já nos disse e que a gente sabe. Mas que por diferentes razões, incluindo aí a nossa fraqueza, a incredulidade, né? Nós precisamos que essas verdades sejam reforçadas, sejam relembradas, sejam ouvidas, ditas, proferidas, pregadas, exortadas, admoestadas por outras pessoas, para que a gente tenha que ouvir de novo aquilo que a gente já sabe, ou talvez tenha esquecido, ou talvez esteja tão adormecido no nosso íntimo, que não tem efeito prático na nossa vida. Só existe, mas não tem prática. Deus está sempre usando pessoas, meus irmãos, para afirmar essas verdades que nós precisamos ouvir novamente, para fortalecer a nossa fé, para nos acordar, para nos avivar, né? Muito bem, chegamos à terceira e última parte aqui do nosso texto. Simeão vai então se dirigir agora a José e a Maria com palavras literalmente penetrantes e de caráter profético. Uma profecia aqui penetrante. Olha o que ele vai dizer, versículos 34 e 35. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Muito bem. Primeiras palavras penetrantes de Simeão aqui. O menino causaria a queda ou a ruína e o soerguimento ou levantamento de muitos em Israel, ia ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Primeiras palavras penetrantes aqui. O propósito das palavras proféticas de Simeão aqui, meus irmãos, é expor a divisão que ficaria muito clara a partir de Jesus, a partir da vinda de Jesus. Haveria o grupo que cairia e o outro que seria levantado. O texto diz muito claro aí. Há uma passagem na carta de Pedro, primeira carta de Pedro, que lança uma luz bem interessante sobre o sentido dessas palavras de Simeão aqui. Só escuta, 1 Pedro capítulo 2, versículos 6, 7 e 8. Diz assim, 1 Pedro 2, 6 a 8. Pois assim é dito na Escritura, Pedro está citando os profetas, né? Eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nele confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, essa pedra é preciosa. Mas, para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem, para o que também foram destinados a tropeçar, né?
Cristo levanta os que nele creem, mas é uma pedra de tropeço para os incrédulos. Clareia bastante o que Lucas estava falando, né? O que Simeão estava profetizando. Quando Jesus anuncia a chegada do reino de Deus, a gente vê isso tão claro nos evangelhos. Quando ele inicia o seu ministério terreno, ele está ao mesmo tempo anunciando salvação e condenação. As palavras de Simeão registradas aqui por Lucas, elas estão frisando que muitos rejeitarão a Jesus e por isso eles cairão. Essa palavra, sem dúvida, ela é penetrante. O evangelho pode penetrar na alma humana, meus irmãos, tanto para salvar os que creem, como para provocar a morte dos que não creem. De todo modo, ela é penetrante. Aos que essa noite já o receberam, nós temos motivos eternos, como Simeão, para louvar ao Senhor por tamanha graça, por termos o entendimento. Aos que talvez estejam recebendo o evangelho hoje, que pela primeira vez, ou assistindo e ouvindo pela primeira vez isso, que hoje seja o seu dia de ter um encontro verdadeiro com Cristo. Que seja hoje. Que seja um encontro de vida abundante no teu coração. Encontro ou reencontro. Aleluia. Essa verdade acerca do Messias, meus irmãos, ela continua viva. Continua viva. E a igreja cabe levar essa notícia, as boas novas do Evangelho a todos, sem acepção de pessoas, sem preconceito, sem discriminação. A divisão entre os que crerão para a salvação e os que rejeitarão para juízo não nos cabe. Nos cabe pregar a todos. Mas haverá uma divisão. Ao falar da forma como ele trará contradição, né, o texto vai dizer contradição, e revelará o pensamento dos corações de muitos. Vem cá, pastor, o pensamento, o coração pensa, não pensa nem a mente? Não, a gente já expliquei isso em vários sermões aqui, que a Bíblia muitas vezes utiliza o coração como exatamente uma referência ao órgão pensante, né, ao próprio cérebro, né? Então, e é o que se pensa, né? Os pensamentos. Então, o texto diz que ele trará contradição, revelará o pensamento dos corações de muitos, que é uma maneira de dizer que muitos se revelarão inimigos do Evangelho. Aí o texto de Lucas começa a apontar mais claramente para a cruz agora, e o texto vai terminar com a segunda palavra penetrante de Simeão, que diz: quanto a você, Maria, né? Uma espada atravessará a sua alma. Seu modo de se dirigir a Maria aqui mostra, primeiramente a gente deve entender que Simeão tinha alguma compreensão, o Espírito Santo estava sobre ele, né? Do significado das profecias que antecipavam o sofrimento do Messias. Os judeus gostavam de deixar de lado isso. Isaías é muito preciso, né? O profeta Isaías, ao falar das dores que o Cristo sofreria. Por quê? Porque ele tomou sobre si os nossos pecados, porque estava sobre ele as nossas transgressões, por isso ele sofreria. Isaías 53 detalha bem esse sofrimento. Logo, a espada que atravessará a alma de Maria, meus irmãos, no entendimento da maioria dos estudiosos, refere-se à profunda tristeza que ela sentiria no futuro por causa do sofrimento, por causa da morte do seu filho. Se a morte de Jesus seria um duro golpe em seus discípulos, seus demais seguidores, né, além dos 12, os demais seguidores, quanto mais em Maria, né, que o carregaram no ventre, alimentaram, acompanhou o seu crescimento, conviveu com ele diariamente até o início do seu ministério, aos 30 anos. Aí Simeão vai dizer que uma espada vai atravessar a sua alma, né? Sem dúvida aí foi uma metáfora perfeita, que só alguém movido pelo Espírito Santo, como Simeão, poderia utilizar. Uma profecia penetrante, né, de se ouvir aí. Por meio
do que Maria haveria de sofrer aqui, Lucas, pela primeira vez aqui no seu evangelho, faz uma referência ao sofrimento e à morte de Cristo. No fim das contas aqui, esse cumprimento da promessa, é bom que a gente tem que abrir a cabeça. O cumprimento daquela promessa, que para muitos seria só um encontro com Jesus, ali, com o encontro com o Salvador, está apontando, meus irmãos, para onde toda a Bíblia aponta. Para onde? Para a salvação de um povo, na cruz do Calvário. Um encontro marcado com o Salvador, né? Esse é o texto. O texto que Lucas nos conta, esse encontro, né, de um ancião que aguardou ansiosamente pelo cumprimento dessa promessa, a promessa que ele teria um encontro pessoal, um encontro emocionante com o Messias. Aquele encontro despertou nele um desejo de entoar um cântico impactante, cheio de palavras de consolo, salvação, e aí também seguido aí de uma profecia penetrante, né, como uma espada afiada que corta a alma para a salvação e para a condenação. No fim, meus irmãos, toda essa história termina na cruz, né, onde Cristo tomaria sobre si as nossas dores, as nossas transgressões. O sacrifício que nos trouxe a paz estava sobre ele, como já havia profetizado Isaías. Louvado seja o nome do Senhor por isso. A mesma paz, meus irmãos, que inundou o coração de Simeão diante da morte que se aproximava, é essa paz que preenche a vida daqueles que têm a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Essa paz, a mesma emoção também que moveu aquele homem a louvar ao Senhor, deve preencher a nossa vida, sabe? Preencher a vida daqueles que servem a Deus. A um Deus tão grandioso, misericordioso, amoroso, que planejou o encontro marcado com o seu Filho para cada um de nós. A luz de Israel que trouxe salvação aos gentios que nós somos. Que a promessa cumprida na vida de Simeão seja para nós hoje e sempre a certeza de que Deus sempre cumpre a sua palavra. O Cristo veio, e esse mesmo Cristo que veio voltará. Só que na segunda vinda a missão será outra. Ele voltará para recolher a sua igreja para a vida eterna e para trazer juízo eterno para aqueles que o rejeitaram. Essa verdade precisa ser pregada. Aqueles que crerão, crerão para a vida. Os que rejeitarem, rejeitarão para a morte. E aí a pergunta que paira aqui para nós, igreja do Senhor, o que nós faremos com essa informação, hein? O que a gente faz com esse conhecimento? Aos que já receberam Jesus como Senhor, outra pergunta: nós temos cumprido a contento o dever de levar a luz de Cristo aos perdidos, de pregar o Evangelho a quem precisa ouvi-lo, a quem precisa ouvir a salvação? Será que o nosso silêncio não deveria incomodar mais? Será que o nosso silêncio, a nossa apatia, não deveria incomodar mais? Aos que o têm rejeitado, os que têm rejeitado, aí também uma pergunta, mas um alento também seguidamente. A pergunta é: tem valido a pena rejeitar a Cristo em troca da paz momentânea que o mundo oferece e que a gente sabe que não preenche o vazio? Tem valido a pena essa rejeição? E o alento é: ainda que muitos ainda rejeitem, a palavra de Deus é como uma espada que penetra a alma, né? Com o poder de transformar os corações endurecidos
e carentes de paz, paz verdadeira que só pode existir e só existe em Jesus Cristo. Como fez Simeão, meus irmãos, a Ele o nosso louvor, a Ele a nossa adoração eternamente. Fique de pé, vamos orar? Senhor, louvamos o Teu nome por tudo que ouvimos aqui, pela exposição do Teu texto, a explicação da Tua palavra, mas que não sejam meras palavras, Senhor. Eu sei e creio que Tu tens um jeito especial de falar com cada um de nós, assim como Tu falaste comigo de uma maneira muito pessoal, muito particular. Eu creio que Tu também falaste com muitas pessoas aqui. Eu te peço, Deus, que essas palavras que tiveram entendimento, Senhor, frutifiquem, que não tenham entrado por um ouvido e saído pelo outro, mas que elas permaneçam no coração, na alma, na mente, porque é tão difícil, porque às vezes, Senhor, ouvimos a Tua palavra na Tua casa e quando colocamos o pé do lado de fora da igreja, o mundo vem com todas as suas forças para nos fazer esquecer e para nos fazer ficar do jeito que nós estamos, longe de Ti. Por isso eu te peço, Senhor, por meio do Teu Espírito Santo poderoso derramado sobre a Tua igreja, ajuda-nos, Senhor, a manter viva a Tua palavra, a regar a semente que nós recebemos nessa noite e frutifique, Senhor, vida no nosso coração, vida em abundância conforme prometeu o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós cremos que Tu és um Deus fiel à Tua palavra e oramos e pedimos e clamamos para que a volta do nosso Senhor seja breve, para que aí sim, não neste mundo, mas num mundo restaurado, Senhor, tenhamos a paz eterna, que nós já experimentamos agora, desde agora, mas experimentaremos plenamente na volta do nosso Senhor. Que seja breve. Te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.